Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério. E meu nome é Antônio Carlos. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre um crime que me chocou muito, eu achei muito bárbaro, relacionado a um jovem chamado Guilherme. Guilherme que foi morto apedrada, né, apedrejado. Depois de apedrejado, ele teve o corpo carbonizado, corpo queimado por dois adolescentes, um 16 e 14 anos. O fato ocorreu no último dia 12 de julho. Ocorre que eu, eu vim refletindo sobre esse crime e não queria não gravar esse vídeo, deixar de gravar esse vídeo sobre essa questão. Inclusive a mãe dele, de Guilherme, o crime ocorreu lá em Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia. E segundo o adolescente de 16 anos, em depoimento, ele disse que se incomodava com a forma que esse jovem de 21 anos olhava para ele. O fato é que o crime foi um crime de homofobia, obviamente. O rapaz, como eu disse, teve o corpo junto com os dois adolescentes. Eles apedrejaram o rapaz, depois atearam fogo no corpo de Guilherme. Inclusive a mãe diz no seguinte: qualquer mãe pensa que um dia o filho vai chegar em casa porque alguém bateu quando é gay. Fez alguma coisa pelo fato de ele ser homossexual. A gente sempre se preocupa. A mãe se preocupa com isso. Mas jamais na minha vida eu ia pensar que iam matar meu filho daquela forma, daquele jeito, por ele ser homossexual. Então, para mim é chocante a, como a morte tem se tornado, a morte acidental, a morte violenta, vem se tornando comum no Brasil. Assim, naturalizou-se todos esses crimes violentos e muito mais esse crime relacionado à homofobia, né? O crime contra o jovem. Ele estava incomodado com uma forma que o jovem olhava para ele e simplesmente decidiu, junto com os amigos, matar o jovem. Matar o jovem. Não é o primeiro caso no Brasil, né? Principalmente quando a gente pensa nos travestis, né? Que eles ainda sofrem mais com a violência, ainda mais. Mas isso não é o bastante quando a gente vê os casos de violência. Porque se vocês não se recordam, teve aquele caso de Itaberli Lozano, lá em Cravinhos. Ele tinha 17 anos e o crime aconteceu em dezembro. Itaberli ele foi morto pela mãe e o padrasto. Por quê? Porque ela se incomodava pelo fato do rapaz ser homossexual. Então, que país a gente tem vivido? Em que país a gente tem vivido? O respeito ao outro, a diferença, ele independe de religião, independe de crença. Mas eu preciso pontuar que a gente vive num país que se gloria, se gaba de ser um país cristão, um país de maioria cristã, e a gente tem um país em que, na verdade, a violência campeia, né? A gente são mais de 40 mil mortos, mais de 60 mil mortos por homicídio, violência, por faca, por tiro. São mais de 40 mil mortos no trânsito. São mais, sem falar das mortes violentas nos presídios, nas torturas vividas dentro dos presídios e morte. É difícil você pensar que mora num país e que a gente costuma dizer que esse país é um país de paz. De paz para quem esse país é um país de paz? Entendeu? Preciso que a gente reflita. Para quem esse país é um país de paz? Na condição de homossexual, aos 40, quase 41 anos que eu tenho uma plena consciência de que não é fácil crescer
estudar, trabalhar ao longo dos anos, ir vencendo os preconceitos e superando desafios para chegar até aqui. Muito mais se você não tiver, como esse jovem e Taberli, que não teve o apoio dos pais e que sofreu preconceito e foi morto, como o Guilherme. Então, que Brasil, que país a gente quer para o futuro, se no presente a gente tem toda essa situação? Que filho você está criando? Você está criando alguém que vai ter amor aos outros, vai ter empatia pelo outro, pelo que o outro vive, o sofrimento que ele vive, a realidade que ele vive, ou você está criando um monstrinho, como a gente costuma dizer, um monstro para piorar a situação mais desse país de intolerância, seja religiosa, intolerância às diferenças, intolerância ao diferente. Não é fácil se viver nesse país. Eu falo nesse país porque eu não vivo a realidade dos outros, mas acredito que a gente tem que começar a pensar como construir uma realidade diferente. Uma realidade diferente. Porque são mortes brutais, foram mortes brutais e que eu fico pensando que numa realidade de bom senso, numa realidade de sensatez, deveria-se haver um lamento nacional, uma consternação nacional. Mas se com 80 mil mortes, por exemplo, pelo coronavírus, a gente não sente tudo isso, a gente voltou ao normal que é morrer, não morreu o meu, não morreu ninguém da minha parte, é só estatística, não vai me afetar. Da mesma forma, como o caso do Guilherme, me choca muito, na verdade, me choca muito esses casos de violência, de homofobia, porque você se identifica naquela pessoa que foi agredida e morta. E ainda pior, quando a gente sabe que essa pessoa está sendo e foi agredida e morta e que não houve reação das outras pessoas. Tem um caso de uma travesti sendo espancada, arrastada numa cadeira numa carroça de mão e as pessoas não fazem nada, não fazem absolutamente nada. É uma passividade odiosa, desprezível diante do sofrimento e da violência contra os outros. Eu nem falei da violência também contra as mulheres, no caso da violência doméstica, do machismo. Então, hoje eu não queria deixar de gravar esse vídeo recordando esse caso desse jovem, do Guilherme, nem muito menos de Itaberli, porque é quase pessoal, entendeu? Porque o sofrimento não é só da mãe. Eu acho que toda a comunidade LGBTQI+, todos nós devemos sentir o sofrimento do outro. E é preciso que haja, eu já disse em outros vídeos, essa rede de apoio, de solidariedade, e que as pessoas possam comunicar para um amigo, comunicar para alguém, até para uma autoridade, desse sofrimento, para que haja uma ajuda. Porque não dá, gente, não dá para continuar dessa forma e a gente todos os dias achar que é normal. Violência contra negro, os índios morrendo, violência contra LGBT, contra as mulheres, e a gente continua nesse estado letárgico de sempre vai acontecer no outro dia a mesma coisa. No outro dia acontece, se torna normal. Ah, não foi comigo. Jovem negro, gente, uma criança morta a tiro numa comunidade porque é negro, outro com o pé no pescoço de um negro, porque é negro, porque se fosse um branco, lembro muito bem daquela história do Alphaville, daquele vídeo do Alphaville, se fosse branco, se fosse rico, não tinha essa reação, não tinha esse tratamento, porque não tem, porque não há, entendeu? Hoje esse vídeo é mais para externar esse sentimento de revolta por nossa conformismo diante dessas situações que se tornaram normal no Brasil. O Brasil é um país que vive um eterno conflito. É um conflito
silencioso, silencioso porque não é noticiado de forma que se acompanhe com os resultados de tudo isso, é um conformismo, é uma normalidade do que não deveria ser normal. Não deveria ser normal. Isso não é normal. Essa violência não é normal. Enfim, esse foi o vídeo que eu queria externar para vocês sobre esse sentimento em relação à família desses jovens LGBTs homossexuais mortos e que a gente possa buscar caminhos de transformar essa realidade. Porque não pode continuar dessa forma. Não é normal. Não pode ser visto de forma naturalizada. Não pode. Valeu, gente. Abraço.